Olá, caro professor, cara professora! Seja muito bem-vindo ao curso de Formação em Recursos Educacionais Abertos para professores e gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Morato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 8, nós vamos falar sobre as 10 dimensões, continuando com as 4 dimensões transversais do Marco Europeu Open Edu, o Marco de Educação Aberta. A primeira delas sendo a dimensão tecnologia. Optar por tecnologias abertas faz parte da educação aberta, sempre que possível, não é? Então existem vários softwares que têm código aberto. Eu vou dar um exemplo, já dei um exemplo numa outra aula do Moodle. É um exemplo de software que vários professores conhecem, que é um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, baseado em código aberto, que os desenvolvedores podem sempre melhorar esse código. Você pode customizar esse Moodle para a sua universidade, para a sua escola, para a sua aula, não é? Então, esse é um exemplo. Agora, a tecnologia, além da tecnologia usada na educação aberta, ser preferivelmente essa tecnologia aberta, de código aberto, também acho que vai mais além da questão de software nesse sentido, não é? Também tem a ver com o uso da tecnologia no geral, dando apoio à educação aberta, porque a educação, quando ela usa tecnologia e ela está digital, no mundo digital, ela vai circular muito mais facilmente, livremente pela rede, pela web e atingir muito mais pessoas, não é? Do que se ela fosse aquela educação presencial, localizada, a quatro paredes, onde somente aquele fortuito grupo de pessoas naquele momento pode se aproveitar dela. A partir do momento que essa educação, usando as tecnologias disponíveis, já está nas redes, não é? Está online, a gente está abrindo muito o acesso ao conhecimento. Então, o uso da tecnologia faz parte da educação aberta, é algo super importante, tá bom? Lembrando que, claro, um documento que seja impresso, por exemplo, não é? Que tenha uma licença aberta, ele não deixa de ser um REA porque ele não está no meio digital, não é isso, tá? Mas é dizendo a importância da dimensão tecnologia para a educação aberta como um todo e, como você sabe, também para os REA, porque é onde a gente vai praticar o R do redistribuir, não é? É usando as tecnologias para colocar o nosso material num novo repositório, num blog, num website, fazendo ele circular, fazendo um vídeo, fazendo uma música, colocando uma foto, colocando um PowerPoint, um plano de aula, o que quer que seja que você queira compartilhar no Commons como um REA. Ok? A dimensão tecnologia, ela fica melhoradíssima quando a gente pensa nela com código aberto, quando a gente utiliza o código aberto e mais ainda para aquelas pessoas que podem, não é? E têm conhecimento informático para isso, que possam melhorar esses códigos. Tá bom? Então, fica aí a dica da dimensão tecnologia. Lembrando também que um dos aspectos importantes, até no âmbito público, principalmente no âmbito público, eu diria, que a escolha por tecnologias abertas, ela é sempre uma escolha inteligente, porque você compra um software, como nós dissemos antes, não, você passa a utilizar um software que você pode customizar e que existe toda uma comunidade por detrás dele que está melhorando esse software, ele vai estar sempre aberto ali para você. Enquanto que se a sua instituição, por exemplo, ou o seu estado, né, ou a sua cidade elige a compra de uma plataforma privada, ela pode ser excelente, porque as plataformas privadas também são excelentes, tá? Eu acho que dentro do contexto de educação aberta, que fique bem claro, a única desvantagem é que você vai estar sempre dependendo desse provedor, né? Vai ser fechado, ou seja, se um dia você quiser mudar de plataforma, vai ser mais difícil. Talvez porque você customizou essa plataforma, porque seus professores já estão acostumados com ela, ou porque eles fizeram um upgrade que você depois, de repente, a sua instituição não tem o dinheiro para pagar e fica numa versão anterior. Estou dando apenas um exemplo, tá? Pode que não seja exatamente assim, mas não é para te desencorajar a utilizar as plataformas pagas, não é isso, mas é para dizer que dentro do contexto da educação aberta, né, nós sempre recomendamos o uso de plataformas abertas e de tecnologias abertas também. Lembrando, dentro do contexto da educação aberta, tá? Se for outro tipo de educação, uma educação privada, etc., absolutamente nada contra. Aliás, até mesmo dentro do conceito da educação aberta,
Também não vejo um problema muito grande, dependendo do contexto, a gente já falou dos contextos anteriormente, né? A utilização de plataformas que não sejam de código aberto, se a gente não está falando necessariamente do dinheiro público, não é? Se é uma escola privada que está oferecendo REA e essa escola, por exemplo, já tem uma plataforma que seja privada e utiliza isso para disponibilizar seu material para um público em geral, a gente não tem absolutamente nada a criticar, por favor. Não é? Simplesmente eles estão sendo até generosos de disponibilizar esse material para a gente, seja com a licença que for. Porque, afinal de contas, não foi algo pago com dinheiro público. Então, ninguém tem obrigação de deixar tudo público o tempo todo só porque é um material educacional. Agora, vamos falar da outra dimensão transversal, que é a dimensão liderança. Olha só, a dimensão liderança, ela é uma dimensão que a gente pode pensar nela de várias formas, porque eu sempre falo da liderança usando a terminologia em inglês, bottom up e top down. O que eu quero dizer com isso? Aquela liderança que vem de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo no sentido das pessoas que estão em contato direto com os estudantes, que são os professores, né? Os professores estão dando aula, muitas vezes são eles os líderes que estão fomentando a utilização dos REA na escola ou na universidade, que estão ensinando a outros professores a utilizarem as licenças, a serem professores com práticas educacionais mais abertas. Então isso é o que a gente chama de liderança bottom-up, uma liderança que vem desde baixo, de quem está ali realmente fazendo educação no dia a dia, em contato direto com os estudantes, tá bom? Também existe a liderança na educação aberta e na utilização dos REA também, que é a top-down, perdão, é de cima para baixo, não é? E esse top-down é quando a direção da sua escola, por exemplo, te comunica que você vai passar a utilizar licenças abertas ou que vai oferecer um treinamento em educação aberta, em recursos abertos para você, em licenças, o reitor da universidade, né, junto com o conselho, decidem adotar práticas abertas ali na sua universidade, ou o governo do estado, né, decide que a partir de agora tudo vai ser aberto pela razão que seja. Então também existe essa liderança que vem de cima para baixo, né, onde você, professor, vai absorver essa liderança e vai trabalhar com ela no seu dia a dia. Se você já for um conhecedor das licenças abertas, dos REA e da educação aberta, melhor, porque não vai ser uma surpresa para você. Mas se você não for um conhecedor, você vai poder aproveitar essa liderança que veio de cima para baixo e se apropriar desse conhecimento e passar a fazer parte, não é, do movimento de educação aberta e a praticar as práticas educacionais abertas, tá? Agora, mais interessante ainda é quando a gente tem essa liderança dos dois lados, de cima para baixo, de baixo para cima, top down e bottom up, porque elas se encontram, não é? E geralmente os casos de sucesso que nós já estudamos muito aqui na Europa, os casos de sucesso de educação aberta, é justamente quando a gente tem esse encontro das lideranças de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Então existe esse ciclo de colaboração no qual a liderança ela pode ser exercida de várias formas, e eu convido você, professor, investigador, professora, pesquisadora, né, ou pesquisador em português, a ser um embaixador ou embaixatriz para os recursos educacionais abertos na sua escola, na sua instituição, na sua universidade. Por que não? A gente chama em inglês de champions, né? Champions, os campeões, mas essa terminologia é usada no inglês referindo-se ao embaixador, né? Aquela pessoa que vai promover dentro da sua instituição uma ideia, e essa ideia, nesse caso, sendo os recursos educacionais abertos, tá? Então fica aí o convite para você refletir um pouquinho como é que você talvez possa ser um embaixador ou uma embaixatriz para os REA na sua instituição, no seu contexto, dentro do próprio departamento. Também não precisa ser na universidade inteira, você pode começar no seu próprio departamento, por exemplo, não é? Ou dentro da sua própria disciplina, na escola, enfim. Há mil maneiras de pensar aí o que é possível e o que é desejável e aquilo que você prefere fazer, ok? Bom, a próxima dimensão é a dimensão estratégia. A dimensão estratégia ela é super importante porque ela vai abordar o aspecto mais institucionalizado dos recursos educacionais abertos e da educação aberta, que é o que trata esse marco, mais além dos REA, não é? A gente percebeu nas nossas pesquisas que quando uma universidade, por exemplo, tem um plano estratégico no qual ela incorpora os recursos educacionais abertos e a educação aberta dentro da sua missão, e ela até escreve e tem um projeto escrito, qual é o seu projeto de educação aberta, como é que ela vai abordar a educação aberta institucionalmente, e faz esse documento
público, para que todas as pessoas daquela instituição e daquela comunidade conheçam essa ideia, esse documento. Geralmente, toda e qualquer iniciativa de educação aberta que é assim é muito mais bem sucedida. Isso a gente já comprovou por meio de pesquisas científicas aqui na Europa, tá? Então é bastante interessante pensar que se a sua instituição, a sua escola, a sua instituição, o seu estado, né, a sua rede de universidades vai adotar a partir de agora uma política aberta, utilizando esse marco, pensa em fazer uma estratégia, em adotar isso dentro da missão da sua escola e da sua instituição, sempre que possível, deixar isso claro para todos os gestores, tá, da sua instituição, da sua escola, da sua universidade, e também divulgar o máximo possível em todas as camadas, né, chegando aos professores, essa ideia, essa comunicação, aos estudantes, à comunidade, porque a comunidade apoia muitíssimo esse tipo de prática e participa, até se você passa a oferecer cursos abertos, né? A gente teve uma experiência no passado no Brasil de uma universidade oferecendo cursos abertos no verão e convidando aos familiares dos estudantes a participarem desse curso. Então foi um curso aberto, ou eram vários cursos nessa ocasião, aberto à comunidade, e os próprios estudantes eram embaixadores desses cursos no sentido de divulgar para suas famílias, para os seus amigos. Eram cursos interessantes, com temáticas importantes localmente, regionalmente, não é? Então é super importante a gente pensar nesse aspecto, tá bom? E para finalizar, qualidade. Olha só, a dimensão qualidade é também super importante, embora a gente nem sempre fale da dimensão qualidade quando a gente fala de recursos educacionais abertos, não é? Muita gente pensa assim, ai, André, eu tenho que fazer o melhor recurso possível, mais perfeito, editado, revisado por pares, por todo mundo, antes de colocar na rede, porque senão eu vou me envergonhar. Calma, não é necessariamente assim, ao contrário. Você pode começar a entender que dentro desse movimento a ideia justamente é a colaboração. Lembra da dimensão colaboração? Não é? Na qual a gente pode trocar, sim, conteúdos já revisados, completamente editados, etc., mas também intercambiar ou trocar os rascunhos, as ideias iniciais, não é? Ou aquela aula que a gente gravou que pode ser melhorada, ou que a gente não teve tempo de editar, mas nem por isso nós vamos deixar de compartilhar essa aula, certo? Então é pensar que a comunidade é sua amiga, né? A comunidade não está para te destruir, ao contrário, a comunidade está para te ajudar. Da mesma maneira como você está ajudando a comunidade fazendo a abertura dos seus materiais educacionais, tá bom? Então, eu acho que isso é super importante a gente pensar. Agora, ai, Andréa, tem o risco de que materiais sejam colocados como REA que não tenham qualidade? Claro que sim. Assim, não somente como os REA, como qualquer recurso educacional pode ter o risco de não ter qualidade, não é verdade? Então, é super importante também você verificar, por exemplo, dentro da sua instituição, seja universidade ou escola, se existem padrões de qualidade a serem seguidos, porque os mesmos, muitas vezes, podem ser aplicados aos REA. Não é? Então você pode perguntar, ou caso você já saiba, talvez você já tenha conhecimento dessa política de qualidade, não é? Se existem padrões, se existem marcos, se existe um processo de revisão, enfim, como você pode ser ajudado, inclusive, porque você pode até se surpreender que em alguns casos professores perguntam, né, para a hierarquia da sua instituição se existe algum controle porque querem fazer REA, querem fazer uma educação mais aberta e de repente se deparam assim com várias possibilidades que a universidade, a instituição coloca disponível para esse professor ou professora para ela levar adiante essa ideia de tornar-se um professor aberto, né, e compartilhar o conhecimento com a marca da universidade ou da escola, etc. Então isso é bastante legal, a gente perceber que se nós não soubermos já de um padrão de qualidade, que nós sempre podemos perguntar, e se ele não existir, que nós também podemos ser embaixadores nesse sentido de propor, né? Olha, proponho tal coisa, encontrei tal marco, encontrei tal prática que eu achei interessante em outra instituição. Lembra da colaboração interinstitucional que a gente conversou, e a colaboração internacional é para essas coisas também, para quando falta algum tipo de informação para a gente gente possa acessar rapidamente e facilmente essas redes que a gente vai construindo com outros profissionais, para que eles possam nos ajudar e a gente também possa ajudá-los quando for necessário, ok? Então, essa questão da qualidade, ela é super importante. Na verdade, um REA, muitas vezes, pode até ter mais qualidade que um outro material, no sentido de que ele está aberto, e quando ele está aberto para
comentários e a pessoa que originalmente escreveu esse REA aceita essa participação da comunidade, né? Dessa revisão por pares aberta, e ela passa então a reeditar esse material, a melhorá-lo, a incorporar essas recomendações de melhoria nesse material, esse material vai se aprimorando. Tá bom? Então também é outro objetivo, até para você testar uma ideia sua, você coloca lá um material que você fez e de repente estando aberto a esses vários comentários e tal, você pode melhorar esse material com a ajuda do Commons, tá? Ok, então nós falamos agora das 4 dimensões e eu espero que você investigue um pouco mais o marco Open Edu de educação aberta, que foi um marco originalmente feito para a Europa, mas obviamente é utilizado em várias partes do mundo. Tem uma universidade nos Estados Unidos que recentemente me comunicou que fez toda a sua estratégia de educação aberta baseada nesse marco. Eu fiquei super contente de saber. E eu acho que é isso, a gente pode explorar cada vez mais para ver o que desse marco serve para a nossa prática. Eu sempre digo uma coisa a respeito dos marcos, né, que são vários, os marcos que existem da Comissão Europeia e da Unesco, entre outras instituições intergovernamentais que produzem marcos. Eu acho que os marcos, eles não são fechados em si, eles nos oferecem uma ferramenta para a reflexão, para que a gente possa pensar e passar a criar a partir desses marcos, né? Então, tanto podemos adotar os marcos como eles são, como podemos criar e trabalhar a partir deles, porque eles nos servem para fazer uma autoavaliação das nossas práticas, uma reflexão das nossas práticas, para comparar práticas, para ter ideias, para pegar ideias, não é? Eu acho que eles são valiosos nesse sentido. Então, espero que o marco de educação aberta, o marco Open Edu, seja útil para você também nesse sentido. Tá bom? Então, como sugestão de atividade, fica para você explorar as 4 dimensões transversais da educação aberta, do marco Open Edu, para você pensar, talvez, como é que você possa utilizar essas dimensões no seu dia a dia, ou ser um embaixador na sua universidade para essas 4 dimensões, ou escolher a dimensão que você acha que vai ser mais fácil você trabalhar e compartilhar com a gente as suas ideias na nossa comunidade, no Twitter. Você já conhece a hashtag ReaSagô do curso geral. E para essa aula, exclusivamente, nós temos a hashtag ReaSagôPT8. Você sabe que se você usar essa hashtag, depois a gente faz um filtro lá no Twitter, todos os comentários em relação à aula 8, você vai poder ver e compartilhar e interagir com os demais participantes do curso, tá bom? Então, muito obrigada e eu espero você na aula 9. Até lá!